abençoe. Aleluia, glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria, mais uma vez na casa do Senhor, na qual Ele nos concedeu, primeiramente, o fôlego de vida, para estar aqui glorificando, exaltando o santo nome dEle. Aleluia. Peço, amada igreja, não espere nada de mim, mas somente do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Peço à igreja que abra os seus livros lá em Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois esses homens nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aleluia. A igreja pode se sentar. Glória a Deus, aleluia. Então aqui essa passagem de Daniel, ela nos inspira, né? Ela nos ensina que a comunhão com o Senhor e a fidelidade é um caminho para quem quer crescer, né? Para quem quer alcançar a graça do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então aqui, aleluia. Eu vou explicar aos irmãos, isso até aqui, mas eu vou explicando até o versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui, né, a palavra nos diz, né, pareceu bem a Dário construir sobre o reino e 120 sátrapas, que estivesse, o que significa sátrapas? Era dado o nome, né, de governadores das províncias, e que estivessem por todo o reino sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, e aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel. Então, o que acontece? Então, aqui surgiu uma certa inveja sobre a vida de Daniel. Por quê? Porque o rei viu graça em Daniel. O rei, ele se agradava de Daniel. O rei, ele gostava de Daniel. Só que, porém, os outros cresceu uma certa inveja na vida de Daniel, por conta que o rei queria estabelecê-lo ele. Aleluia, glória a Deus. Então, eles procuravam, né, para poder acusar Daniel. Porque Daniel, ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Aí eu vou lá no versículo 6. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente.
todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona e interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Porque aqui naquela época, quando era assinado o decreto, então não poderia voltar atrás. Aleluia. Assinou, então pronto, já era. Então assim foi, o rei Dário assinou o decreto e assim continuou. Então Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizeste petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é esse lado de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Porque nós sabemos que a oração incomoda. A oração ela abala o inferno. A oração para aqueles que não creem em Deus, ela incomoda. Então eles ficaram incomodados com a oração de Daniel. Porque Daniel ele era fiel a Deus. Daniel ele buscava ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então Daniel ele não deixava nada que viesse abalar sua fé, né? Então, tendo ali o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, quem é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com dos seus grandes e com seus danos, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então ali lançaram Daniel naquela cova, como foi feito o decreto, assinado o decreto. Então ali lançaram Daniel naquela cova. Só que porém o rei ele gostava de Daniel. Só que por conta do decreto ele não podia voltar atrás. Como o decreto foi assinado, então ele não podia voltar atrás. Então ali Daniel foi lançado. Então ali ele chegou para Daniel e pediu para que Daniel orasse ao seu Deus, né, para que o Deus de
Daniel o livrasse. Por quê? Porque eles não imaginavam, né, o que ia acontecer com Daniel. No pensar deles, no dizer deles, Daniel ia amanhecer o quê? Todo rasgado, todo esquartejado pelos leões, né? Por isso que é bom a gente confiar no Senhor, né, igreja? Então, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse ao rei: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não se manifeste dano, porque foi achada em mim a inocência diante dele. Aleluia, glória a Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Santo, santo, exaltado o nome do Senhor. Então, às vezes, nós encontramos em situações que nós achamos que nós não vamos nos livrar, que nós não vamos sair daquela luta, daquela peleja, porque nós sabemos que temos perseguições nas nossas vidas. Nós sabemos que temos lutas. Às vezes nós encontramos em situações que às vezes a gente acha que não vai suportar, ou seja, né, que às vezes a gente acha que vai desmoronar, ou seja, então que Deus não vai agir sobre a nossa vida. Mas para que isso aconteça, bastamos ter fé no Senhor. Bastamos ter esperança no Senhor Jesus e confiar no Senhor, assim como Daniel confiou naquele Deus, no nosso Deus que vive e reina para sempre. Então que nós venhamos a cada dia nós venhamos buscar força no Senhor, assim como Daniel fez. Porque ele orava 3 vezes ao dia e ele não se rendia, ele não se prostrava a outros deuses. Então que nós venhamos depositar a nossa fé, que nós venhamos ser perseverante, que a nossa confiança venha a cada dia crescer mais e mais. Porque nós sabemos que os tropeços da vida, né, tentam nos derrubar. Nós sabemos que as lutas do dia a dia vêm aí, tá aí, ó, na nossa porta 24 horas. É perseguições, é lutas, é calúnias, é defamações. Mas nem por isso Daniel, ele se deixou ser vencido pelaquela perseguição na qual aqueles homens, né, perseguiram ele. Por mais ele foi lançado na cova dos leões, mas ele não deixou de crer no Deus. Deus é lindo, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo e exaltado o nome do Senhor. Então, mesmo passando pela prova, igreja, mesmo passando por lutas, que nós vamos rastejar a cada dia, mesmo que nós formos ali, ó, lançados na cova dos leões, mas que nós não venhamos perder a esperança, que nós não venhamos perder a fé, porque quem peleja por mim, por você, pela igreja do Senhor, somente é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, exaltado o nome do Senhor. Porque às vezes pode até tentar nos parar. Pode até tentar nos parar. Mas Deus é conosco. Eu creio. Aleluia, glória a Deus. Então, o que eu quero deixar de conclusão para a igreja: só vive o propósito que suporta o processo. Então, suporta o processo. Está passando pela prova? Suporta. Está passando por perseguição? Suporta. Aleluia. A família está destruída? Suporta. Aleluia. A porta de emprego fechou? Suporta. Aleluia. O filho está nas drogas? Suporta. O filho está lá no mundo, não está na igreja conforme deseja o coração dos pais? Suporta o processo. Suporta. Aleluia, glória a Deus. Porque nós irá viver o propósito que Deus tem para nossas vidas,
para a vida de cada um de nós. Aleluia. Então suporta o processo que iremos viver o propósito. Aleluia. Então essa é a palavra que eu deixo para cada um de nós aqui nessa noite. Talvez não era a palavra que os irmãos esperavam, mas foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? E desde já eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Maravilhoso da Galileia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, infinito majestade, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Nos rendemos ao Seu nome, se prostramos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser A Ti. Amém, igreja? Amém! Quando o diácono Eli ministrou a perseverança de um pai, o desejo do coração de um pai, que também eu creio que é o mesmo desejo da mãe, em perseverar na oração, pagando preço. Estava orando em espírito e carrego comigo esse peso, em interceder pela vida dos filhos, em saber que muitas das vezes o laço está armado, mas quando nós nos prostramos diante do Senhor, nós vamos viver uma vida como era José, né? José, tudo quanto tinha ao redor de José, nenhum deles praticamente tinha um compromisso, mas tudo que José direcionava ao Senhor, Deus ele o concedia, e José em tudo era beneficiado. Então, guarda essa palavra no teu coração. A oração, todas as vezes que ela é direcionada a Deus, ela traz incômodo ao inferno. Paulo, na ilha de Patmos, acendeu fogo. Quando a fogueira foi acesa, a oração foi iniciada e a víbora manifestou. Todas as vezes que eu e você prostrar os joelhos, nós sabemos que vamos deparar diante de uma guerra, mas essa guerra não é para nos matar, mas é para que nós venhamos levantar mais fortalecidos. Daniel pagou preço, mencionou palavra direcionada ao Senhor, as janelas estavam abertas, ele não temeu o mal, porque ele sabia que Deus era com ele o tempo todo. Aleluia! Eu louvo a Deus, eu fico muitas das vezes, pastor Flávio, triste, dentro do meu coração, em saber que muitos poderiam estar aqui nesta noite, saindo da zona de conforto e vindo para a zona de confronto, mas não tem visão espiritual para ver que Deus ele tem um projeto maravilhoso, né? Diácono é exemplo de estudo, né? Sexta, sábado, domingo trabalhando, mas nos cultos está aí. E assim, se cada um fizer assim, eu digo que ele é humilde para receber, eu digo o mais que cada um depara com a guerra, né? Irmã Débora sem comentários, minha esposa, pastor Flávio, diácono João ali, né? A gente tem dividido o tempo para tudo. Louva a Deus também pela vida dos jovens que tem sempre disposto a nos ajudar na limpeza, na organização da casa do Senhor. Quero dizer que Deus ele se agrada. Eu costumo dizer que não para que os irmãos iam fazer, não, isso é no coração de cada um. Todas as vezes que eu vinha para a casa do Senhor, 5 horas, 5h30, corria para limpar a igreja, era o dia que Deus mais manifestava a glória na minha vida. Amém? Então não é Deus, olha o nosso esforço que nós fazemos, olha que casa linda, tudo limpinho, organizado, né? E tem gente que reclama às vezes, né? Não olha quem foi que fez, questiona até, mas eu louvo a Deus que aqui não tem questionadores, aqui só tem adoradores que perseveram. Mas nós não vamos deixar de orar, nós vamos continuar em oração,
porque sabemos que assim como Daniel foi beneficiado, nós já temos sido, né? E os nossos filhos têm sido por eles concedidas misericórdias. Mas foi mencionado nessa noite, Jó orava, pedia perdão pelos filhos, mas os mesmos não tinham visão. Então nós vamos clamar até Deus tiver misericórdia e alcançar, mas que eles também vêm fazer a parte deles. Não é isso? Que Deus os abençoe. Convidar o Diácono João para estar fazendo essa oração, finalizando. Amanhã tem ensaio, missionário? Missionário, avisos para amanhã? Tem ensaio? Irmãos, eu vou estar ainda Teixeira amanhã. Eu tenho um médico marcado, vou fazer estudo para chegar no horário do ensaio. Mesmo você não participar dessa garganta abençoada, mas amanhã às 7 horas nós vamos estar aqui. E havendo a possibilidade dessa semana, nós vamos marcar um culto na casa do Diácono João. Amém? Irmãos que se dispuserem aí, amanhã nós vamos estar avisando um dia e que nós vamos ali adorar o Senhor. Diácono João fazendo essa oração para nós despedir o Pampense em seguida. Amém? Amém. Ó Deus, Senhor, teu Pai maravilhoso, meu Deus, mais uma vez, Senhor, tu na sua casa, Pai, estou aqui louvando.